É difícil entender, mas ainda tem gente que aprova o governo Bolsonaro. É verdade que ele está no seu maior nível de rejeição desde o início do mandato. O Datafolha mostra que a reprovação a Bolsonaro subiu 12 pontos nos últimos 3 meses. O Datapoder 360 coloca que aqueles que consideram o governo ruim e péssimo estão hoje em quase 60%. Mas se a gente olhar, quase 400 mil mortos, 14 milhões de desempregados, a questão não é nem o aumento da reprovação, é entender como é que ela não é completa na sociedade brasileira. Ou seja, como é que o Bolsonaro ainda tem alguma aprovação popular? E o que falta para ela despencar de vez? No máximo 15%. Quando eu converso com alguns analistas de pesquisa, esse é o percentual que eles dizem que é o núcleo duro do bolsonarismo. Gente que não só votou nele, mas que acredita em tudo o que ele diz. Gente que defende armar toda a população, o fim dos direitos humanos, a volta da ditadura, do AI-5. Tem até gente que acredita que a Terra é plana. Gente que não acredita em rachadinha, mas acredita em kit gay. E que acha que a grande solução para os problemas políticos do país é o retorno do voto impresso. 10 a 15% da população é muita gente. Mas esse pessoal sempre existiu. O que o Bolsonaro fez foi tirar eles do armário e ser a voz de uma série de absurdos que estavam ali contidos e tinham até alguma vergonha de se expressar na sociedade. Mas é um copo meio cheio e meio vazio. Se a gente olhar pelo outro lado, isso quer dizer que menos da metade das pessoas que ainda aprovam Bolsonaro são bolsonaristas de carteirinha. Tem uma parte importante desse público que ainda pode e deve desembarcar dessa canoa furada do Bolsonaro nos próximos meses. É o que a pesquisadora Esther Solano chama dos bolsonaristas Nutella. Ou seja, não é o bolsonarismo raiz, não defendem tortura, não acreditam nos filhos do Bolsonaro, não são extremistas, mas ainda estão nesse barco. Nós precisamos olhar com muita calma para essas pessoas, sem preconceito, sem jogar pedra. É importante lembrar que o Brasil foi bombardeado nos últimos anos, desde 2016, com a ideia de que a esquerda era corrupta, de que tirava a Dilma e resolvia, com uma série de narrativas que também criaram as condições para o bolsonarismo. Essas pessoas criaram nojo, raiva, ódio da política e de qualquer político. E foi nesse sentimento de negação que o Bolsonaro cresceu. Ele, que era deputado há 30 anos, mamando na rachadinha, conseguiu se vender para a sociedade como um cara simples, que era contra os esquemas, alguém de fora da política, que tenta fazer o que dá, mas que Brasília e os poderosos não deixam. E ele ainda sustenta essa narrativa. E tem muita gente que acredita, mesmo depois de tudo isso, mesmo vendendo um monte de ministério e emenda parlamentar para o Centrão, mesmo com a família envolvida em esquemas milionários de rachadinha, milícia e loja de chocolate. Mesmo gastando 2 milhões de reais em viagem de férias em plena pandemia. Aí bota lá uma mesa com pão com leite condensado, uma prancha para segurar microfone para se apresentar como alguém simplório. Mas o fato é que ele ainda consegue sustentar para milhões de pessoas uma narrativa de que ele não é o responsável por todo o caos que o país está vivendo. De que a culpa da pandemia é do STF, dos governadores, dos prefeitos, de que ele não tem nada a ver com o Centrão, pelo contrário, ele é um cara que enfrenta os lobbies e as máfias da política. Ele sustenta essa narrativa mesmo com toda a realidade em contrário. E faz isso porque ele tem um gabinete do ódio, especialista em criar fake news e ficar martelando essas ideias falsas todos os dias na internet. E o Bolsonaro se apresenta como um cara autêntico. E talvez essa seja uma característica, sim, digamos assim, ele é um cara que se expressa de forma autêntica. Pelo menos transparece isso para as pessoas. Quando ele vai lá e fala, não me deixam, esses lobbies aqui não deixam o governo, isso faz sentido no ouvido das pessoas, embora seja contraditório com a realidade. Pô, o Congresso está na mão dele, de algum modo, né? A partir do momento em que ele elegeu o presidente da Câmara, o presidente do Senado, trocou isso por emenda parlamentar na forma mais tradicional do mundo da velha política e das instituições, né? Ele aprova pelo menos a agenda econômica e agendas políticas importantes para o governo dele no parlamento, mas ele vende essa ideia, porque isso de algum modo é uma blindagem. O governo dele é um fracasso.
país está destruído do ponto de vista econômico, a condição da pandemia é a pior do mundo, e precisa ter em quem jogar culpa, né? Mas mesmo o cara sendo presidente da República e fazendo esse discurso no sistema, arruma sempre um bode expiatório. Uma hora pode ser o Congresso, outra hora pode ser o Supremo, outra hora pode ser os comunistas, mas não deixam ele governar. Mas como é que ele vai conseguir explicar para o povo um governo de merda que ele faz? Ele precisa dizer que não é culpa dele, que não é responsabilidade dele, que não deixa ele governar. Isso é contra todos os dados da realidade. Mas cola, pega numa parte da população. 22% da população, mais ou menos 1 a cada 5 pessoas, considera a condução do Bolsonaro na pandemia boa ou ótima. Ou seja, ele tem caído, mas não despencou de vez. A tendência, com o desastre sanitário, com o apagão da vacina e com a falta de solução para a crise econômica, é ele cair ainda mais. Mas agora, é importante entender as razões dele não ter despencado ainda. Uma dessas razões é que alguns dos maiores e mais populosos estados do Brasil têm governadores bolsonaristas ou que apoiaram Bolsonaro em 2018 e depois se arrependeram. Muitos desses estados também estão erráticos na condução da pandemia. Se a gente pegar São Paulo, o João Dória não é um negacionista, mas não ser negacionista devia ser uma obrigação, um dever, não um mérito de qualquer político. Mas o fato dele defender os protocolos e as medidas sanitárias não quer dizer que a condução da pandemia aqui é boa. São Paulo está chegando a 100 mil mortes por coronavírus. Mais do que isso, não basta pedir para as pessoas ficarem em casa. O processo de conscientização é importante, mas está longe de ser suficiente. É preciso, num estado e num país tão desigual como o nosso, dar as condições para que as pessoas fiquem em casa. O governo federal devia ter feito isso, mas alguns governos de estado, sobretudo de estados ricos como São Paulo, também deviam ter feito. Isso significa medidas de apoio econômico. Ninguém que está num ônibus lotado, numa plataforma de trem, de metrô lotada todo dia, está lá porque quer, ou porque é negacionista, porque não acredita no vírus. Está lá porque essa é a condição para levar comida para casa. A forma de garantir o isolamento é dar auxílio econômico para que as pessoas possam ficar em casa. A quarentena no Brasil, infelizmente, não foi tratada como um direito, mas como um privilégio de quem pode. O fique em casa sem dar apoio econômico não funciona. O que a gente precisa hoje é dialogar com aquelas pessoas que não são do bolsonarismo, núcleo duro extremista, mas que ainda acreditam de algum modo no Bolsonaro. Mostrar que ele não é nenhuma vítima do sistema político que não deixa ele governar. Ao contrário, ele é um covarde que não assume as suas responsabilidades políticas como presidente do Brasil. Mostrar que ele não está preocupado com a economia, com os empregos, coisa nenhuma. Não está preocupado nem com a economia e nem com as vidas. E o resultado que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia descontrolada e com a crise econômica profunda, é a expressão disso. Mostrar que o que tem que estar em jogo hoje no país é salvar a vida das pessoas, é fortalecer o SUS, é gerar emprego, é tirar o povo da fome. O tema do Brasil não é o comunismo, a ideologia de gênero ou qualquer cortina de fumaça que o Bolsonaro possa estabelecer. Mostrar que o Bolsonaro e os seus filhos são covardes e hipócritas, envolvidos na mamata e na rachadinha, vendidos para o centrão e preocupados hoje apenas em não ir parar na cadeia. Que eles não têm nenhum plano para o futuro do país, principalmente para os mais pobres. Mas não adianta achar que o Bolsonaro vai cair de maduro. Ele não surgiu do dia para a noite e nem vai acabar do dia para a noite. Nós temos um baita trabalho, uma tarefa que é decisiva para o futuro do Brasil, que é conversar com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, no grupo de Zap, dia e noite, para mostrar a mentira, a falácia, o peixe podre que ele está querendo vender para o Brasil. A gente precisa deixar o núcleo duro do bolsonarismo, aqueles que usam camiseta de torturador e defendem miliciano, essa gente tem que ficar falando sozinha. O que a gente precisa hoje é unir a grande maioria do povo brasileiro contra o atraso e o genocídio, por um projeto de futuro para o nosso país. Esse é o grande desafio de 2020.